Fala galera, ligado aqui no canal do VSE, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, Barcelona, um campeão espanhol imparável. Vamos falar sobre isso, vamos falar do título do Barcelona no Campeonato Espanhol. Antes, deixa o like, se inscreve no canal aqui embaixo. Aqui embaixo também, no primeiro comentário fixado desse vídeo, tem um link para você conversar com a galera do Turista FC, que é a empresa de maior credibilidade no turismo esportivo aqui no Brasil e que pode realizar o seu sonho de acompanhar uma final da Champions in loco. Barcelona não estará na final da Champions, mas você pode estar. E para isso, é só você falar com o especialista, clicando no link que está no primeiro comentário fixado. Ele vai te atender via WhatsApp e vai realizar o seu sonho de acompanhar uma final da Champions in loco. O desejo que você tem de acompanhar uma final da Champions está muito mais perto de ser realizado do que você imagina. O Turista FC faz isso para você. Estou gravando esse vídeo aqui na sexta-feira para falar do título espanhol do Barcelona, conquistado por antecipação na quinta-feira, com uma vitória por 2-0 sobre o rival de cidade, o Espanhol, na casa do rival, né? Segunda vez em 3 anos que o Barcelona é campeão espanhol, ganhando do Espanhol e conquistando o título na casa do rival. Com essa vitória, o Barcelona chegou a 85 pontos, o Real Madrid tem 78, só temos duas rodadas a serem jogadas, então o Barcelona é campeão por antecipação. E é um título muito merecido, né? Acho que está muito claro para quem acompanhou o campeonato, para quem viu a trajetória dos times na competição, que o Barcelona mereceu demais essa conquista, porque foi, sem dúvida alguma, a melhor equipe desse torneio. O Barcelona, ele começa muito bem. Tô meio gripado, então vocês vão me desculpar. Ele começa muito bem no campeonato, lidera de forma seguida da primeira até a 15ª rodada. Aí a partir dali tem uma estabilidade e fica 6 rodadas na segunda posição, para depois ter uma ascensão meteórica de novo e liderar o campeonato até o fim. Se você olhar aqui, essa sequência aqui, isso aqui são os resultados do Barcelona que eu pego lá no app do Flash Score, tá? Se você pegar essa sequência aqui, que começa em 30 de novembro com uma derrota para o Las Palmas em casa, aí depois tem empate com o Betis, aí depois tem derrota para o Leganés, de novo em casa, aí depois tem derrota para o Atlético de Madrid, uma derrota que o Barcelona jogou pra caramba, foi melhor o tempo todo e tomou 2 gols no segundo tempo, inclusive um gol na última bola, e perdeu. Então, e aí terminando com esse empate contra o Getafe, nessa sequência, o Barcelona viu sua vantagem para o Real Madrid cair de 10 pontos para o Real Madrid abrir 7 pontos de vantagem. Olha que loucura. O Barcelona tinha 10 pontos de vantagem sobre o Real Madrid. O Real Madrid tirou esses 10 pontos com essa sequência ruim do Barcelona. E não só abriu 10, não só tirou esses 10 de vantagem, como chegou a abrir 7 para o Barcelona. Em determinado momento ali você falava, caramba, depois desse começo fantástico, será que o Barcelona vai perder esse título para o Real? E aí o Barcelona veio numa sequência inacreditável. De lá para cá, o Barcelona ganhou de forma seguida no Campeonato Espanhol. O Barcelona ganhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partidas seguidas, até empatar com o Betis em 1-1 em abril. E essas 9 vitórias seguidas fizeram o Barcelona não só tirar os 7 pontos que o Real abriu, como botar 4 de vantagem. E aí na reta final do campeonato, o Barcelona com 4 pontos de vantagem foi só medindo ali, foi só ajustando até conseguir vencer o Real Madrid por 4-3 no fim de semana. E aí com essa vitória ele ficou só dependendo de si para ganhar do Espanhol e ser campeão. Então um título para mim inquestionável e mostrou esse poder do Barcelona de sair de situações difíceis. Tanto na tabela, a ponto de ver evaporar uma diferença de 10 a mais, virar uma diferença de 7 a menos.
Desculpa. E depois conseguir de novo abrir 7, que é a vantagem que lhe deu o título, como dentro dos próprios jogos, né? O Barcelona, nessa temporada, foi um Barcelona de viradas inacreditáveis. Viradas como a do Atlético de Madrid, que estava tomando 2-0, faltando 20 minutos, terminou o jogo vencendo por 4-2. Viradas contra o Celta de Vigo, perdia por 3-1. Em 15 minutos virou para 4-3. Viradas dentro da Champions, como foi contra o Benfica, como foi contra a própria Inter, né? No jogo do San Siro, né? Tomou 2-0 em 20 minutos, virou para 3-2 no fim do segundo tempo e tomou 3-3, aí depois foi eliminado. Mas você vê ali um poderio absurdo de um time muito bem montado pelo Hansi Flick e um time que a gente vai lembrar durante muito tempo, porque é um time com uma capacidade incrível de ser intenso, um time com a capacidade incrível de jogar com um campo curto, com essa linha de defesa lá na altura do meio campo, com essa linha de defesa que deixou atacantes malucos ao longo da temporada, com impedimentos o tempo todo, e um time imparável do meio para frente, com uma capacidade incrível de empurrar o adversário para trás, uma capacidade incrível de fazer um jogo pelas pontas, com o Lamine Yamal de um lado, Rafinha do outro, com o Lewandowski aproveitando muitas oportunidades como centroavante, com o Pedri dominando o meio campo. Então assim, um Barcelona avassalador. Um Barcelona de 3 gols marcados de média, mais de 3 gols marcados de média por temporada. Um Barcelona com Rafinha participando de mais de 50 gols na temporada. Um Barcelona com Lewandowski fazendo 40 gols na temporada. Um Barcelona com Lamine Yamal jogando um nível inacreditável. E aí a gente tem que falar de um nome disso tudo, que é Hansi Flick. Na sua primeira temporada, o Hansi Flick fez o Barcelona se reencontrar consigo mesmo. Um Barcelona que não é só ganhar, importa muito para o Barcelona a forma como se ganha, e nisso o Hansi Flick fez um trabalho fantástico. Ele deu ao Barcelona, fez o Barcelona reencontrar com o seu DNA, de ganhar de uma forma que encante, de uma forma que empolgue, de uma forma em que ele imprense o adversário contra o seu gol o tempo todo, e foi isso que o Barcelona fez ao longo da temporada. Então, numa primeira, chegou, e tão logo chegou, já conseguiu imprimir o seu estilo de um time que aceita correr riscos. Talvez, por aceitar correr riscos, o time não esteja na final da Champions, né? Porque já ganhava por 3-2 e continua indo para cima para fazer o 4-2 e matar de fato o jogo. Então, assim, isso faz parte do DNA do que entende de futebol Hansi Flick, faz parte do DNA do que é o Barcelona, o time que aceita correr riscos, e foi isso a temporada toda. A gente tem que falar muito da influência do Hansi Flick, e que não é normal você conseguir fazer isso já na sua primeira temporada. Ele flertou com uma tríplice coroa, de novo, o Barcelona, mais uma tríplice coroa do Barcelona, seria de novo mais uma tríplice coroa do Barcelona, com treinadores em primeira temporada, né? Em 2009, o Guardiola estava em primeira temporada, fez a tríplice coroa. Em 2015, o Luiz Henrique estava na primeira temporada, também fez a tríplice coroa, e dessa vez o Hansi Flick, entendendo onde ele estava, quase fez uma tríplice coroa também, ou teve até os acréscimos do segundo jogo da semifinal, com a possibilidade de fazer uma tríplice coroa, e acabou não conseguindo. No mais, a gente tem que falar do Pedri. Acho que a gente tinha apenas a dúvida do que o Pedri faria no futebol pelas questões das lesões. Pedri, desde que surgiu, e naquela temporada lá de 2021 que ele jogou partidas praticamente sem parar, inclusive foi para a Olimpíada lá, né? Olimpíada de Tóquio, que para ser em 20, foi em 21 e tudo. E desde então ele praticamente não conseguiu ficar uma temporada inteira saudável. Nessa temporada o Pedri estava 100% e a gente viu o nível de jogador que ele é, né? A capacidade de controlar o jogo, a capacidade de fazer o meio-campo funcionar, girar, seja para manter a posse quando precisava, seja para acelerar quando precisava,
foi um Pedri fantástico, um Pedri que qualquer seleção que você faça da temporada, seleção de jogadores, tem que ter o Pedri. Rafinha, durante muito tempo para mim foi o meu voto para melhor do mundo, e principalmente pela capacidade de ser decisivo. Em vários jogos o Rafinha chamou a bronca, chamou a responsabilidade. O Rafinha fez gols importantes, fez gols decisivos, gols de empate quando estava perdendo, gols de virada quando estava empatando. E foi uma temporada fantástica, mostrando muito bem que o Rafinha só precisava de um treinador que lhe desse a confiança no que ele pode fazer. E foi exatamente isso que o Hansi Flick fez. O Xavi claramente não confiava no Rafinha nesse nível. O Rafinha era um dos jogadores mais substituídos no futebol mundial sob o comando do Xavi. E sob o comando do Hansi Flick, desde o início ele falou: Rafinha, você é o meu cara de confiança. E isso se refletiu numa temporada de mais de 50 participações em gols e no Campeonato Espanhol, um Campeonato Espanhol fantástico. E, para fechar, tenho que falar dele, Lamine Yamal. Se você pega os números do Lamine Yamal nesse Campeonato Espanhol, 8 gols, 13 assistências, você fala, pô, pouco, né? Pouco. 8 gols no Campeonato Espanhol de 38 rodadas, até aqui 36 disputadas, parece pouco. Mas essas estatísticas não mostram o quanto o Lamine Yamal foi crescendo na temporada e o quanto ele saiu de uma promessa para uma realidade aos 17 anos. É incrível o que o Lamine Yamal fez, é incrível o quanto o jogo passou pelos pés e circundou a influência do Lamine Yamal na partida. Nem sempre conseguiu ser traduzida pelas estatísticas, nem sempre conseguiu fazer isso. E eu só tenho como a cada dia me surpreender e ficar mais abismado com um jogador de 17 anos fazendo isso. Acabou sendo ali uma justiça dos deuses do futebol o gol do título ter saído dos pés do Lamine Yamal, porque o jogo estava 0-0 até o início ali do segundo tempo. O Lamine Yamal pegou aquela bola na sua característica. No jogo de ontem, o espanhol tinha botado ali um plano de proteger muito, de se proteger muito da ação do Lamine Yamal. Então eram 2 na bola e mais um chegando, mais ou menos o que a Inter de Milão fez lá naquele primeiro jogo em Barcelona. E a gente viu claramente o Lamine Yamal resolvendo tudo isso com o seu talento. De novo, pegou essa bola na ponta direita, viu que o corredor estava fechado, foi trazendo para dentro, conseguiu a separação dos 2 marcadores e mais ou menos ali da entrada da área, bateu aquela chapada no ângulo, algo que ele está se especializando. No jogo lá de Milão, o Sommer pegou 2 vezes a bola ali. Dessa vez o Juan Garcia não conseguiu, a bola foi lá na forquilha para fazer 1-0. E é uma coisa estarrecedora o que faz e o que fez o Lamine Yamal. Então, um título do Barcelona incontestável, um título de um treinador que fez o Barcelona se reencontrar com seu DNA, um título de jogadores de 3 destaques individuais absurdos, como Pedri, como Rafinha e como Lamine Yamal. Não há questionamentos, o Barcelona ganhou esse campeonato espanhol de forma incontestável e de forma imparável. Nem quando os adversários pularam na frente ou abriram 2-0, esse Barcelona se conformou, e várias viradas e várias remontadas, remontada na tabela, remontada em jogos, e o Barcelona campeão espanhol. Vamos ver o que o time vai fazer para a temporada que vem, mas uma primeira temporada do Hansi Flick que deixa o torcedor do Barcelona com muita... Lá na Espanha usariam com muita ilusão, né? Que eles usam ilusão lá com muito sonho. Deixa o torcedor do Barcelona com muita expectativa para a temporada que vem, com esse time um pouco mais maduro, com esse time mais consciente, talvez deixando menos o jogo ficar nesse vai e vem que por vezes feriu o Barcelona. Na média, o Barcelona nesse vai e vem, nessa trocação, o Barcelona sempre se deu bem. Mas, de repente, para a temporada que vem, deixar o time um pouco mais estável para conseguir só
fazer valer a sua capacidade de agredir e ser menos agredido do que foi em alguns momentos. Mas inquestionável, imparável, Barcelona campeão espanhol. Quero te ouvir o que você acha, o que você pensa, diz aqui embaixo nos comentários. E claro, deixa o like, se inscreve no canal, primeiro comentário fixado, fala com a galera do Turista FC, que eles vão realizar o seu sonho de acompanhar a final da Champions em loco lá no estádio em Munique. Inesquecível, Turista FC te ajuda.